Bom, Sabrina, mais uma vez, obrigado por atender nosso pedido da entrevista. Seja muito bem-vindo ao Radar Democrático. Obrigada, Mário. Obrigada, Wanderlei. Sabrina, você é superintendente do INCRA aqui no estado de São Paulo, né? Quais são os principais planos e projetos do INCRA para a reforma agrária aqui no nosso estado? Isso, então, na verdade, eu assumi a superintendência aqui no início de 2023. Então, a gente já está aqui há quase 2 anos, né? Foi em março de 2023 que eu assumi a superintendência. E a gente pega o INCRA bastante desestruturado, né? Quando eu assumo a superintendência aqui, o INCRA está interditado, o prédio do INCRA, há quase 4 anos, estava interditado, e funcionando exclusivamente com a finalidade da titulação dos assentamentos. Então, o nosso trabalho aqui no INCRA é, primeiro, a gente reconstruir o que foi destruído, né, no pós-golpe da presidenta Dilma e tentar avançar no processo de reforma agrária, né, especialmente em relação à questão da obtenção de terras. Então, a gente tem feito aí minuciosamente uma análise dos processos de desapropriação que estavam em tramitação, né, no governo Dilma e que foram interrompidos e devolvidos às fazendas, aos fazendeiros, no pós-golpe. E então a gente está tendo que analisar cada um deles para ver possibilidades de retomada dessas desapropriações, mas na grande maioria deles, mais de 40 fazendas, lamentavelmente, foram devolvidas aos fazendeiros por meio de acordos judiciais, aquelas que já estavam com a ação de desapropriação tramitando e com o valor da indenização, inclusive, depositado em juízo, e devolveram as fazendas com decisões administrativas também, com um argumento de que não existia interesse do INCRA de fazer a reforma agrária, porque não existiria demanda para isso no estado de São Paulo. Então, não existia uma conveniência e oportunidade de manter esses processos de administração, né, de desapropriação das fazendas. Para isso, foi apagado do sistema do INCRA o cadastro dos acampados, né, que são os que demandam a reforma agrária, para poder, inclusive, justificar que não existiria uma conveniência de desapropriar fazendas no estado de São Paulo com valores altos das terras, já que não existiria demanda pela reforma agrária aqui no estado de São Paulo. Desculpa, Mário, eu fechei seu microfone, desculpa, só para a gente não fazer ruído aqui enquanto a Sabrina estivesse falando, mas eu já queria atropelar você, Mário, queria fazer uma pergunta que me chamou muita atenção, essa informação de que os dados foram apagados. Queria que você explicasse um pouco melhor isso, e que medidas que o INCRA tomou, ou o INCRA, ou, enfim, o Ministério, em relação a isso. Na verdade, assim, a gente tem um sistema aqui no INCRA, que é o CIPRA, né, que é o sistema onde constam os assentados da reforma agrária, esse continuou existindo, e a gente tinha um sistema de cadastramento das famílias acampadas. Né? O INCRA ele cadastrava os acampados, então isso já sempre foi assim, né? Porque é demanda de famílias para a reforma agrária, e inclusive nos primeiros governos Lula, e agora, né, voltou uma pontuação maior para famílias acampadas que estão em situação de vulnerabilidade e que demandam um lote de reforma agrária. Então, esse cadastro que foi feito no passado e que estava constando no sistema do INCRA, ele foi apagado. Isso não foi só em São Paulo, isso foi no país inteiro. Né? E então, era um cadastro que estava, obviamente, defasado, porque não se cadastrava mais acampamento também desde do pós-golpe. E a medida que a gente acabou tomando para poder reverter essa situação e, inclusive, apresentar os dados da demanda para a reforma agrária foi a retomada do cadastramento, agora é um cadastramento online que é feito para poder, que fica numa plataforma que chama Plataforma de Governança Territorial, que é a plataforma que o INCRA usa, que é o PGT Campo, e essas famílias foram recadastradas aí no país inteiro. É um trabalho
Hercúleo, a gente ainda não finalizou o cadastramento dos acampamentos aqui no estado de São Paulo, a gente já fez mais da metade, mas ainda não finalizamos, a gente deve finalizar agora esse ano, porque são em São Paulo, pelos nossos cálculos, mais de 6 mil famílias acampadas, demandando acesso à terra, né? Mário, o microfone está fechado. Achei que era você que tinha fechado. Oi. Essa estimativa de 6 mil acampados é uma projeção que o INCRA faz. Sim, pela informação dos movimentos sociais que organizam esses acampamentos. Tá. Então, a gente já tem cadastrado um pouco mais da metade desses acampamentos, aí a gente tem um cálculo aí exato de mais de 3 mil famílias que foram cadastradas. Aí, os outros acampamentos ainda que faltam cadastrar, a gente pega a informação prévia de quanto que o movimento social identifica que tem de famílias nesse acampamento. Depois, quando a gente fizer o cadastramento, a gente vai ter o número exato. Mas, enquanto a gente não tem, a gente faz pela informação da própria coordenação do acampamento, do movimento social que organiza esse acampamento. No início da tua fala, você falou que, na gestão anterior, trabalhou-se apenas com a questão da titulação. Outro dia eu conversei rapidamente com você falou que a titulação não era exatamente uma titulação. Eu queria que você explicasse um pouco que processo que, de verdade, é essa titulação. Pois é, a grande palavra aí é verdade, verdade e mentira, né? A gente sabe perfeitamente que o governo anterior trabalhava com muitas mentiras, né? Algumas, assim, totalmente fáceis da gente desvendar e outras nem tanto, que a gente só consegue desvendar na hora que a gente tem o acesso, de fato, à informação, né? E coisa que era muito difícil também no governo passado, inclusive aqui no INCRA. Quando a gente assume a superintendência, portanto, a gente vai ter o acesso a essas informações da titulação dos assentamentos. Dentro da titulação, o que o governo passado colocava que era considerado como título? O governo dizia que tinha titulado 400 mil famílias. Dessas 400 mil, 10% foram tituladas com título de domínio, que é aquele título que a gente conhece, que é o título de propriedade registrado em cartório. Os outros 90% das 360 mil famílias dessas 400 mil famílias receberam o contrato de concessão de uso. O que é o contrato de concessão de uso? É um documento que toda família, no momento em que ela é assentada, que ela é homologada, foi feito, o INCRA obteve a área, tem a emissão de posse dessa fazenda, ele abre um processo de seleção de famílias, seleciona as famílias, essas famílias são homologadas. Neste momento que elas são homologadas, a gente emite um contrato de concessão de uso para essas famílias, que é o direito que elas têm de usarem essa terra. Elas ainda não têm a propriedade desse imóvel, né, do lote, mas ela tem a posse. Então, esse contrato de concessão de uso, ele tem algumas exigências, enfim, está morando, produzindo no lote e tal, para poder se manter durante os anos. E toda família assentada tem um contrato de concessão de uso. O que acontece aqui no sistema do INCRA? Você pode reemitir esse contrato de concessão de uso. Eu posso fazer uma segunda... Antigamente, ele tinha prazo de validade. Hoje, ele não tem mais. Mas ele tinha prazo de validade. E aí, a maioria desses contratos estava vencido. Essa foi uma das formas de enganar o povo com esse papo da titulação. A maioria deles estava vencida, eles reemitiram os contratos de concessão de uso e entregaram novamente o contrato de concessão de uso. E eles chamavam de título provisório. Então, o CCU, que é o contrato de concessão de uso, eles colocaram no cálculo da titulação como títulos provisórios. Só que quando ele falava para o povo da titulação dos assentamentos, para dar segurança para as famílias, ele estava falando de propriedade, ele estava falando de título de domínio. Então, as pessoas acabaram acreditando que, de fato, o governo passado titulou os assentados, deu a propriedade para os assentados, quando isso é uma verdadeira mentira, porque eles só entregaram título de domínio para 10% dessas famílias que eles anunciaram terem titulados. No estado de São Paulo, por exemplo, só 10% dos assentamentos podem ser titulados. 90% não podem ser titulados, porque o INCRA não tem a propriedade da área ainda, porque o INCRA só vai ter a propriedade da área quando finaliza a ação judicial de desapropriação. Essa ação judicial ela demora anos, e ela só transfere a propriedade quando ela é finalizada, e ela só discute valor da terra, não discute produtividade, nem se a terra pode ou não pode ser desapropriada. O microfone... Título no estado de São Paulo? Pronto, abriu. Desculpa, você pode... Não precisa repetir, Mário.
No estado de São Paulo, quantas pessoas receberam esse título, né, entre aspas? Olha, assim, na realidade ainda temos esse problema, né? Porque é um título que essas famílias não conseguiram levar registro. Tá? Então, é um título... Eu me lembro que o ministro Paulo Teixeira falou é um papel de pão, e foi muito criticado por isso. Mas, na realidade, esse título que a gente fala que os assentados é o papelzinho verde que vocês ganharam do INCRA, achando que vocês tinham a propriedade do lote, ele tem que ser levado a registro, em cartório, obviamente, como toda propriedade. Quando eles levaram a registro em cartório, o cartório dava um monte de pendência que o INCRA ainda precisava cumprir para poder emitir esse título. Então, precisa fazer já o referenciamento individual dos lotes, precisa definir área de reserva, o mapa está constando as estradas, coisas que o INCRA não fez. E essa titulação do título de domínio, esse papel verde que foi entregue para os assentados, você olhar a data e você vê que é em período eleitoral que isso foi entregue. Então, isso tinha claramente um caráter eleitoral de ganhar votos, e são famílias que até hoje, a grande maioria delas, não conseguiram levar registro, porque a gente está fazendo tudo o que o INCRA tinha que ter feito antes de emitir esse título. E isso não foi feito pelo governo passado. É o nosso governo que está fazendo agora a documentação necessária e conseguindo fazer com que essas famílias levem esses títulos a registro. Porque nem disso serviu. Então, a gente não tem o número exato de quantas famílias aí conseguiram levar a registro esses títulos. Recentemente, tem uns 2 meses, mais ou menos, a gente conseguiu finalizar o processo de um assentamento em Araraquara, e lá desse assentamento de 150 títulos que foram emitidos pelo INCRA, 90 já conseguiram registrar os seus títulos agora no nosso governo, porque no outro governo eles não conseguiam. São essas as famílias que conseguiram levar a registro os seus títulos. Eu ainda não tenho informação de outro assentamento que tenha conseguido, porque o cartório também, cada cartório de um município funciona de um jeito, né? Ok. Sabrina, você comentou que no governo passado havia cerca de 40 fazendas no estado de São Paulo que estavam praticamente prontas para ser desapropriadas, inclusive com um depósito de indenização de dinheiro, de pagamento em juízo, e que isso foi revogado de certa forma. É possível rever esse processo? Há possibilidade? O INCRA está fazendo uma coisa nesse sentido? Como é que funciona isso? Então, a gente tem analisado cada um desses processos, né? Alguns não está sendo possível a gente reverter, porque foram acordos judiciais homologados em juízo. Como é que funcionava esse acordo judicial? Eu li um processo específico sobre um desses acordos. O acordo judicial era o seguinte: o governo federal, para entrar com a ação de desapropriação, ele precisa depositar os títulos da dívida agrária, que são os TDAs. Isso depende do orçamento do governo federal. Então, tem um orçamento, você deposita o TDA e deposita em dinheiro a parte das benfeitorias. Então, a terra nua é paga com TDA e as benfeitorias são pagas em dinheiro. Esse valor que o INCRA avaliou a área, ele é depositado na justiça para o INCRA entrar com a ação de desapropriação. Então, qual era o acordo que era feito para a devolução dessas áreas para os fazendeiros? O fazendeiro desistiria de cobrar os honorários advocatícios do INCRA, ou seja, o INCRA tem que pagar o advogado do fazendeiro se ele perder a ação ou se ele desistir da ação. Então, neste caso, o INCRA desistiria de pagar os honorários do advogado do fazendeiro. Neste caso, o fazendeiro desistiria de cobrar os honorários advocatícios do INCRA, então abriria a mão dos honorários advocatícios, e o INCRA desistiria do processo de desapropriação e devolvia a fazenda aos fazendeiros. Foi por isso que essas fazendas, mais de 40 fazendas, foram devolvidas, para o INCRA não pagar o honorário advocatício dos advogados dos fazendeiros, caso ele perdesse o processo. Então, os proprietários eram procurados pelo INCRA e era proposto esse acordo. Isso era homologado no juiz. Então, é muito difícil a retomada, primeiro, porque são fazendas que, na grande maioria hoje, se encontram produtivas, arrendando para cana, né? Porque é isso, você teve um processo de desapropriação numa fazenda que você deixou abandonada, que não cumpria a sua função social, porque não era produtiva, e aí você teve a sorte do INCRA desistir da desapropriação e te devolver a sua fazenda.
E aí você vai fazer o quê? Você arrenda para a cana, porque você tem uma renda mensal, você não tem mais o risco de sofrer uma desapropriação, sanção pelo governo federal, e deixa arrendado. Então, a retomada desses processos teria que ser do zero, de uma vistoria para definir se a área é produtiva ou improdutiva, se ela cumpre ou não cumpre a função social. E aí, se a gente for fazer uma vistoria, ela vai dar como produtiva, porque hoje ela está arrendada. E a gente não consegue desfazer o acordo judicial homologado na Justiça. Então, foi uma coisa muito bem articulada aqui pelo governo anterior. E aí, essas ações de desapropriação é importante ressaltar, porque isso impacta diretamente na obtenção de terras que a gente tem hoje no nosso governo. O que acontece? A desapropriação de uma área, do momento da vistoria que o INCRA faz, até ele ser emitido na posse pelo juiz na ação de desapropriação, essa emissão de posse é o que faz com que o INCRA possa criar o assentamento. Ele não precisa da propriedade, ele só precisa da posse. Mas da vistoria até a decisão da emissão de posse, aqui no estado de São Paulo, por conta de vários recursos judiciais que os proprietários entram durante esse período todo, leva de 10 a 15 anos. Então, são fazendas que tinham começado a desapropriação 10 a 15 anos atrás, que estariam saindo agora essas áreas para o assentamento das famílias com a emissão de posse, mas que, como o INCRA desistiu no governo passado, a gente está tendo que começar agora novas desapropriações do zero, da vistoria. Então, a gente não consegue praticamente obter terras aqui no estado de São Paulo hoje por meio da desapropriação por conta dessa situação, porque as que a gente está iniciando agora, a gente não consegue, num prazo de 2, 3 anos, obter por conta das ações judiciais que os proprietários entram. Isso pode levar 10 a 15 anos, então, para acontecer. Acho que a gente está começando agora de 10 a 15 anos. Não significa que a gente não vai começar. Obviamente que tem que ser iniciado, senão não acontece nunca. Mas demora de 10 a 15 anos. Então, por isso, o ministro Paulo Teixeira, o presidente Lula tem construído outras maneiras de obtenção de terras para além da desapropriação, como a adjudicação, que é receber terras como forma de pagamento das dívidas com a União, como a própria compra e venda, enfim, e terras do Banco do Brasil, de grandes devedores, e assim por diante. Então, busca ativa por terras da União. Então, são essas outras formas que a gente também tem, para além da desapropriação, mas a desapropriação ainda é a principal forma de obtenção de terras por conta da fiscalização da cumprimento da função social da propriedade, né? E não deve ser deixada de lado por conta disso, porque ela é uma desapropriação sanção pelo fato do proprietário ter uma propriedade no nosso país e essa propriedade não cumprir a sua função social, que não é só a questão da produtividade. Lógico. Sabrina, como é que é a relação do INCRA com o governador do estado de São Paulo na relação reforma agrária? Porque você tem que negociar com o governo do estado de São Paulo também, em alguns casos, né? E também tem uma proposta do Tarcísio aí sobre o valor das fazendas que ele queria fazer, enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Exatamente. Na verdade, o que acontece? Aqui no estado de São Paulo, então, a gente tem a obtenção por parte de desapropriação, essa dificuldade do tempo. A gente não tem terras da União no interior do estado que não sejam aquelas tripinhas da rede ferroviária, né, da antiga rede ferroviária que está nas mãos da SPU. Os devedores do Banco do Brasil, pelo menos assim, na grande maioria, o que tem aqui em São Paulo é muito pouca coisa, e são áreas muito pequenas para a criação de assentamentos, e quando é possível fazer um assentamento, é uma área que tem muita gente na posse já dessa área, que não foram retiradas dessa posse, então teria que entrar com uma reintegração de posse, que também demoraria anos. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de obtenção de terras aqui no estado de São Paulo, sem contar o valor da terra também no estado de São Paulo, que é um valor consideravelmente alto. E o que a gente tem aqui no estado de São Paulo? E aí, na semana passada, a gente teve uma reunião, foi a primeira reunião que a gente teve com o governador do estado. A gente, desde o início da minha gestão aqui, do ministro Paulo Teixeira, a gente tem buscado o governo do estado para tentar negociar, porque o governo do estado é um dos grandes devedores da União, dos maiores, inclusive. E a gente vinha buscando o governo do estado, por meio dos secretários, enfim, desde o início da nossa gestão, para tentar ver a possibilidade da gente negociar o pagamento de parte dessa dívida, pelo menos com terras. Né? A gente sabe que o governo do estado, como disse o próprio governador na semana passada, é um grande latifundiário, é um governo que tem muita terra e que uma boa parte dessas terras não são
utilizadas, né? A gente está falando, e boa parte delas são arrendadas, inclusive. A gente está falando dos hortos, alguns institutos de pesquisa, que a parte de terra, não a parte da pesquisa, né? Mas a parte de terra está arrendada. E, por que não, inclusive, as terras públicas do governo do estado que, enfim, estão na região do Pontal do Paranapanema, né? Então, um dos nossos caminhos para a obtenção de terra sem onerar muito os cofres, porque a gente sabe que o orçamento que é determinado pelo Congresso Nacional, que na grande maioria é contrário da reforma agrária, o orçamento para o INCRA, para o MDA, é um orçamento muito baixo, está sendo recomposto nos últimos anos desde que a gente assumiu, aumentou já consideravelmente, mas é um orçamento que no ano passado ficou em 300 milhões de reais. 300 milhões de reais eu não compro uma fazenda de 200 hectares perto de Campinas. 200 hectares cabem 100 famílias, eu tenho 6 mil para serem assentadas. Então, do ponto de vista orçamentário, a gente também tem uma dificuldade, né, de viabilização da reforma agrária. E a negociação com o governo do estado seria uma alternativa para a gente poder obter terras. Então, a gente conversou com o governador na semana passada, que foi extremamente simpático, se colocou à disposição, encaminhamos aí uma reunião com os secretários responsáveis por essas terras aqui do estado de São Paulo, para a gente poder tentar avançar nessa negociação do pagamento da dívida com a União por meio da entrega de terras para a gente realizar, então, os assentamentos de reforma agrária, né? Porque a gente sabe que uma boa parte das terras, especialmente aquelas terras devolutas do Pontal do Paranapanema, que deveriam ser destinadas à reforma agrária, eles conseguiram passar uma lei na Assembleia Legislativa autorizando a regularização dos grileiros lá do Pontal do Paranapanema, né, que são fazendeiros que não são os proprietários dessa terra, porque são terras públicas estaduais, e que simplesmente tomaram posse, cercaram e falaram, aqui é meu. E aí são fazendas realmente consideravelmente grandes, que deveriam ter sido destinadas à reforma agrária, mas que, por conta da conjuntura na Assembleia Legislativa, que não é diferente do Congresso Nacional, passou essa lei, e aí, infelizmente, eles estão regularizando aí os grileiros do Pontal, ao invés de destinar essas terras para a reforma agrária. Inclusive vendendo essas terras a preço muito baixo, cerca de 90% de desconto. 10% do valor, a depender. Terras que já transitaram em julgado, né? Ou seja, que já tinha, a Justiça já tinha decidido que eram terras públicas estaduais com 30% do valor. Então, é realmente desesperador você ver a disponibilidade, tantas famílias sem terra e o nosso governo do estado, que a gente sabe que tem uma lógica política muito diferente do nosso governo federal, entregando essas terras para quem não precisa delas e que está lá para produzir gado, enfim, para exportar essa carne. E aí a gente entra na lógica do agronegócio, da exportação, das commodities, o que reflete também, inclusive, no preço dos alimentos hoje, né? Então, essa é a situação. É uma relação muito, assim, do ponto de vista do diálogo, ele é bastante simpático, né? Assim, foi bem aberto com a gente. Não é efetivo, mas a gente sabe que, vamos ver, né, quando a negociação terminar. E, na prática, com os acampamentos, né, de reforma agrária, como ele já, inclusive, divulgou em vários meios de comunicação, quando tem ocupação de terra aqui no estado de São Paulo, pelo menos desde o início da minha gestão, as 5 ocupações que tiveram aqui no estado de São Paulo, a partir de 2023, elas foram despejadas sem ordem judicial, né, e de acordo com a própria Polícia Militar, por ordem direta do governador. Essa é a realidade. Você disse sobre a questão, 2 questões, né? A questão da dívida do Estado com a União. Você tem ideia do tamanho dessa dívida e o que poderia ser revertido em terra? Eu não tenho o valor exato, mas são bilhões, isso daria bastante terra se fosse paga toda com terras, né? Mas eles, nem sei se o governo do estado teria terra suficiente para pagar a dívida que eles têm com a União. O fato é que eles pagam mensalmente milhões de reais só de juros e abate pouco, é igual quando a gente tem um financiamento de casa, né? Então a gente paga uma boa parte de juros e uma parte pequena do principal. Então, a maior parte do que eles pagam mensalmente é de juros dessa dívida que eles têm com a União, daí para assentar as 6 mil famílias tranquilamente,
Mas eu não acredito que eles tenham tudo isso de terra para disponibilizar, a ponto de quitar a dívida com a União. Ela é maior do que o valor que eles têm de patrimônio de imóveis rurais. Bom, a questão do Pontal já é muito antiga, eu estive lá algumas vezes. O movimento sempre cobra que o Pontal é uma área importante para a reforma agrária do Estado de São Paulo. Você disse agora que esse momento que a Alesp fez, obviamente com o apoio do Tarcísio, de ao invés de usar as áreas para a reforma agrária, vendeu a preço de banana para os grileiros. Há alguma possibilidade jurídica de reverter isso também, como as terras então, existe uma tentativa, né, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que está no Supremo Tribunal Federal, com a ministra Carmen Lúcia. O ministro Paulo Teixeira, inclusive, e os deputados de esquerda aqui do Estado de São Paulo já foram diversas vezes ao STF despachar sobre esse processo. Ele chegou a ser colocado em pauta para ser julgado, pelo menos o pedido liminar, né, de suspensão aí da regularização até que se definisse pela constitucionalidade ou não da lei, mas infelizmente ele foi retirado de pauta por uma ingerência do próprio governo do Estado, que foi até lá despachar com os juízes do Supremo, e conseguiram retirar o julgamento de pauta. Então, esse processo está parado lá já desde do ano que a lei, acho que desde 2019, 2020, não sei, mas ainda não foi julgado, mas é a possibilidade jurídica de se reverter isso. É a ação direta de inconstitucionalidade que hoje está no Supremo Tribunal Federal. A gente tem tentado dialogar lá no Supremo Tribunal Federal pela urgência de se decidir em relação a isso, porque enquanto está passando a boiada, né, enquanto isso está se regularizando, tem muita gente lá no Pontal. Não sei se seria possível desfazer isso, considerando que a gente não tem uma decisão judicial ainda suspendendo essas regularizações, mas tem uma esperança ainda, né? O fato é que, por exemplo, o governo federal ele não pode desapropriar um ente estadual, né? Então, a gente não pode desapropriar nem o estadual, nem o municipal, né, para fins de reforma agrária. Então, infelizmente, a gente, como governo federal, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso, aí depende mesmo do Poder Judiciário dar uma decisão justa. Você comentou que na conversa com o governador, a conversa foi boa, mas todas as sinalizações do governo do Estado são no sentido contrário da reforma agrária, né? A própria decisão de apoiar, de assinar aí o projeto Prova na Alesp e colocar a polícia a tirar as ocupações à força sem qualquer decisão judicial, são atitudes questionáveis, né? Do ponto de vista da lógica política do governador, do bolsonarismo, enfim, a gente sabe que a polícia é o grande braço forte aí do Estado para eles, né? É o Estado social mínimo e o Estado policial máximo. E, assim, na prática, isso tem ocorrido. Existe um interesse por uma questão da negociação da dívida da União, por uma questão mesmo de ter recurso em caixa, né, da parte do governo do Estado, então de abater essas terras das parcelas que são pagas, porque daí é recurso que o governo do Estado teria em caixa, deixar de pagar milhões aí por mês dessas parcelas da dívida com a União. Então, existe um interesse desse ponto de vista, né, do ponto de vista deles terem esse patrimônio, né, de imóveis rurais engessado, isso não se reverte em recurso ali imediato, né, e o governador tem interesse em ter recurso. E aí, nesse sentido, como existe o interesse deles também, por isso eu acredito até que seja possível esse tipo de negociação. É que ações e declarações como não vai, a gente vai meter a polícia, não depende de ordem judicial, vai entrar e vai sair na mar e tudo mais, a gente sabe que, lamentavelmente, na nossa sociedade, esse tipo de discurso também dá voto, né? Esse tipo de prática, infelizmente, dá voto, porque eu não sei o que acontece com o povo, eles não se dão conta de que isso é contra eles mesmos, né? Não é contra bandido, é contra eles mesmos, né? Então, eu acho que o que é colocado na imprensa, na mídia, nem sempre pode refletir, de fato, um impedimento num processo de negociação. Afinal de contas, a gente vive numa democracia, somos republicanos, não do ponto de vista do partido, obviamente, e então que os entes do Estado possam dialogar civilizadamente, pelo menos entre nós, para a gente poder avançar em algumas coisas aí nos interesses de cada um. Não é o mesmo interesse, não é pela reforma agrária que ele faria isso, mas ele tem outros interesses que
envolvem essa negociação, né? Mas não tem sido muito civilizado, né, Sabrina? Recentemente teve um caso no Vale do Paraíba de uma violência extrema. Queria que você comentasse um pouco como é que está a questão da violência no campo, sobretudo nos acampamentos, nos assentamentos de reforma agrária. Não, a gente espera a civilidade, no mínimo, no diálogo entre os entes estatais, né? Porque a gente sabe que é assim que deveria funcionar. Mas com o povo a gente sabe que não tem nada de civilidade colocando a polícia fazendo o que tem feito, né? Isso em qualquer espaço. Em relação à questão da violência, o que aconteceu no Vale do Paraíba, eu sou de lá do Vale do Paraíba, né? Então, é algo do que ocorreu no Vale do Paraíba, eu posso falar, eu sou advogada popular há mais de 20 anos e atuava como advogada lá dos assentados do Vale do Paraíba, e a situação de violência lá é uma situação que vem sendo denunciada desde 2019, inclusive por mim como advogada, a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e tudo mais, que foi a situação de abandono que os assentamentos ficaram por parte do INCRA no governo passado. Né? Os assentamentos foram completamente abandonados, só aqueles que podiam ser titulados viram a cara do INCRA nesses anos, né, de 2016 a 2022, então foram 6 anos de total abandono desses assentamentos. No Vale do Paraíba, nenhum assentamento poderia ser titulado, porque o INCRA não tem a propriedade das terras, portanto, praticamente não viram a cara do INCRA. E aí, nesse processo de abandono dos assentamentos e de estímulo de um funcionamento, uma lógica miliciana de determinadas invasões desses territórios, que antes eram administrados pelo governo federal de uma forma mais séria, esse estímulo da violência e dessa lógica miliciana de ex-policiais envolvidos, de um vereador de direita da cidade que é contra a reforma agrária envolvido e tudo mais, você começou a ter diversas invasões de áreas coletivas e áreas de reserva legal desses assentamentos e quilombos também, né, que era administrado pelo governo federal, no último governo federal, isso foi completamente abandonado e até apoiado determinadas iniciativas. Então, essa situação de violência dentro dos assentamentos, da invasão desses territórios que foram conquistados aí com muita luta por parte dos movimentos populares, foi muito intenso esse processo de invasões, né, que aconteceram. E essa violência que se voltou dentro do seio aí do povo, né, das periferias e tudo mais. Então, o que aconteceu em Tremembé foi um reflexo disso, associado à atual gestão do governo federal, que começou a agir em relação a essas invasões irregulares, né, notificando pessoas que estão ocupando alguns lotes de maneira irregular, que não têm o perfil da reforma agrária, e regularizando aqueles que têm o perfil da reforma agrária. Então, lá no Vale do Paraíba, por exemplo, no final do ano passado, a gente fez 2 mutirões de regularização, regularizando todas as famílias que tinham o perfil do PNRA, né, que é o Programa Nacional de Reforma Agrária, e aqueles que não tinham perfil não foram regularizados e sabiam que não poderiam ser regularizados. E aí muitos desses saíram, venderam lotes, e aí vieram essas pessoas que usavam da violência de forma absurda e assassinaram, então, o Valdirzão e o Gleison, né, lá em Tremembé. Mas são vários assentamentos que passam por essa situação de violência, de ameaça, de caso mesmo de polícia, né? E aí não depende mais, quando chega nesse nível, não depende mais de uma ação do governo federal como a administração dos assentamentos. O INCRA ele não tem esse poder, né, policial à disposição para poder fazer frente ao que muitas vezes se forma ali como uma milícia criminosa, né? E aí a gente depende de apoios. Okay. Sabrina, o movimento social, sobretudo o MST, tem feito uma certa pressão no governo federal, fez recentemente também ao INCRA, sobre a questão da velocidade da reforma agrária. Você deu alguns dados que tentam explicar isso. Como é que tem sido a relação de vocês com esses movimentos? A relação, assim, a minha relação é muito boa porque eu venho desses movimentos, né? E uma boa parte das pessoas que estão nos cargos do governo federal relacionados com reforma agrária, com o movimento quilombola, vêm também desses movimentos pelo perfil do nosso governo. Mas, obviamente, que o movimento ele tem um papel de pressionar para que saia, para que avance a reforma agrária, né? Assim como a reforma agrária
nenhum direito de nenhum trabalhador no mundo foi conquistado porque chegou militantes dos movimentos populares ou dos sindicatos nos governos, né? Qualquer direito, porque o Estado, a gente sabe que ele tem um lado, o Estado, a estrutura de Estado, e você conseguir movimentar essa estrutura de Estado para ela atender, de fato, a maior parte da população, é muito difícil. Então, se não houver pressão dos movimentos populares, não vai sair. O 13º só saiu, o direito ao 13º, o direito a férias, o direito ao limite da jornada de trabalho, agora a gente está no 6x1 aí, né? Só saíram com base em muita luta, lamentavelmente, muito sangue, muito suor dos trabalhadores, né? A reforma agrária não é diferente. Então, o movimento social ele é um movimento autônomo, né? Ele não tem um vínculo ou uma subordinação com o governo, e nem deve ter, e ele tem um papel de pressionar para que as políticas públicas atendam a sua população. E a gente tem o papel de tentar fazer o máximo para executar isso. Mas tem coisas que não dependem do Poder Executivo, dependem do Poder Legislativo, como orçamento, depende do Poder Judiciário, como uma decisão de emissão de posse do INCRA para poder criar um assentamento. Então, obviamente que tem coisas que estão em outros poderes do Estado, né, e que não cabe exclusivamente ao governo federal, e aí a gente precisa, né, lembrar que a gente tem a presidência da República, mas nem todos os ministérios a gente tem, né, favoráveis, inclusive às pautas da esquerda, é um governo de coalizão, e a gente tem algumas limitações dentro disso. Então, eu penso que qualquer pressão do movimento social, ela é válida, deve ser respeitada, e a gente tem que fazer o máximo para a gente poder cumprir o que é a nossa tarefa, o nosso papel como Estado, que é atender a maioria da nossa população. Sabrina, eu tenho, já estava bolando ela aqui, e essa última fala da Sabrina vem direitinho. Então, a gente chegou na metade do governo Lula, na metade do governo, e tem uma outra metade agora para executar. Queria saber, assim, de todas essas dificuldades que você apontou, dessa reconstrução que está sendo feita dentro do Ministério, dentro do INCRA. O que se pode esperar, ou seja, quais são as grandes metas, objetivos para São Paulo, para a reforma agrária até o final de 2026, que é quando termina esse governo? Certo. Então, a gente está meio que na contagem regressiva já. O presidente Lula está desde o primeiro dia na contagem regressiva, né? A gente sabe que, geralmente, quando se assume um governo, né, ainda mais depois de um governo que vem numa política diametralmente oposta à nossa, a gente leva 2 anos, os 2 primeiros anos são praticamente para colocar a casa em dia, para mudanças normativas necessárias, para começar a conseguir ter orçamento, para começar a conseguir ter instrumentos de execução da política pública. Então, dentro disso, eu acho que a gente está dentro do previsto, né? Agora, o terceiro ano é o ano das entregas, é o ano em que a gente tem que entregar. E isso tem refletido, mesmo com toda a dificuldade que a gente teve nesses 2 primeiros anos, só para a gente ter uma noção aqui, a gente, no nosso cálculo, a gente tem aí de 30% a 40% das famílias dentro dos assentamentos que estão lá de forma irregular. Ou seja, não são homologados pelo INCRA, não tem o CCU, que é aquele título provisório, portanto, essas famílias não podem acessar as políticas públicas. Ele não consegue ligar uma luz, ele não consegue ter acesso a um PRONAF, ele não consegue o CAF, ele não consegue acessar a política pública, vendendo PA, não consegue nada disso. Então, uma das grandes demandas que a gente tinha quando assumiu aqui era a regularização de famílias que tinham um perfil do PNRA. Isso só foi possível com a alteração da legislação, porque antes só permitia regularizar essas famílias, até aquelas famílias que tinham entrado nos assentamentos até dezembro de 2015. Com a alteração da legislação, com gestão, inclusive, do presidente Lula, a gente conseguiu alterar esse prazo para 1 ano. A família que está 1 ano dentro de um lote irregular, ela pode ser regularizada. Então, só para ter uma noção, teve que fazer toda essa mudança no primeiro ano, no segundo ano, que foi ano passado, a gente começou a executar a política da regularização de maneira considerável. Fizemos mutirão no estado inteiro, 10 regiões, nós fizemos os mutirões, e a gente regularizou mais de 3 mil famílias no estado de São Paulo. São mais de 3 mil famílias que têm acesso agora à política pública do governo federal, que também voltou, né, com o PAA, que é a compra de alimentos da agricultura familiar, com o PRONAF, agora o PRONAF-A, de novo, podendo ser acessado pela segunda vez por parte dos assentados e dos quilombolas, enfim. Então, a gente teve mais de 3 mil famílias regularizadas. Além disso, a gente conseguiu liberar 1,5 milhão de crédito, que também depende da regularização, para a gente liberar os créditos. A gente conseguiu liberar mais de 1,5 milhão de créditos produtivos aqui no estado de São Paulo, no ano passado. Esse ano,
o governo federal conseguiu recolher um recurso que tinha nos bancos de créditos do passado, desde a época do Fernando Henrique, e aqui para o estado de São Paulo a gente tem mais de 24 milhões de reais para executar só esse ano, né? Em crédito à habitação, que a gente vai começar a executar agora, porque a gente estava fazendo o credenciamento das entidades do ano passado, que vão executar esse crédito, e de crédito produtivo. Então, a gente tem uma perspectiva muito boa aí para a liberação de crédito, tanto os créditos produtivos do INCRA como o crédito à habitação. Além disso, o INCRA não tem assistência técnica há muitos anos aqui no estado, enfim, no Brasil inteiro, e porque a gente tem 80 servidores para mais de 12 mil famílias assentadas nos assentamentos federais, e são 8 mil famílias nos estaduais. Então, imagina como é que é trabalhar isso. Assistência técnica é praticamente impossível. Então, foram feitos alguns TEDs, que são termos de execução descentralizada, do MDA e do INCRA, com universidades e institutos federais, e a gente hoje tem 80 técnicos aí, que é só a capacidade que a gente tem de servidor do INCRA, por exemplo, que estão nas regiões, e nas 10 regionais, atuando junto aos assentados para a elaboração desses projetos de crédito por meio da assistência técnica, né? Que não é aquela assistência técnica tradicional, né, individual, de ir lá o assentado assinar a cadernetinha, mas é uma assistência técnica que tem sido feita de forma coletiva, porque para a gente ela tem que ser estimulada a organização coletiva nos assentamentos, até para depois a comercialização dos produtos ser algo mais viável. Então, a gente tem trabalhado em duas linhas aí nesse trabalho de extensão rural, assistência técnica, que é a linha do cooperativismo, associativismo e organizações coletivas, e a linha da transição agroecológica dentro dos assentamentos, por conta da necessidade que a gente tem de recompor aí o nosso meio ambiente, que não foi causado pelos assentados, mas a gente está contribuindo bastante para melhorar a situação, né? Então, eu vejo que, assim, além disso, a gente já foi liberado mais de 6 milhões de reais para o estado de São Paulo, para finalização da construção das agroindústrias, que foram iniciadas também antes do golpe, né, e não foram finalizadas por conta do golpe. Então, mais de 6 milhões de reais para a agroindústria. A gente tem o programa, que também tem um TED com a UFSCar, que é o Mais Gestão, que é de apoio ao cooperativismo, que tem 50 cooperativas do estado de São Paulo atuando, além, obviamente, do estímulo da compra pública, que é a melhor forma de você conseguir estimular a produção dos assentamentos, que é para quem a pessoa vai vender, porque um dos grandes problemas hoje é a comercialização, né, dos grandes mercados aí, que é praticamente impossível para o agricultor familiar. Então, a compra pública, o PAA, o PNAE, enfim, é a forma que se tem de estimular mais a produção dos assentamentos, porque ele produz tendo a garantia de que vai ter para quem vender, ele não vai perder essa produção, né? Então, ele consegue produzir mais tranquilo, consegue financiamento para isso, consegue ter a devolução do seu esforço da produção por meio do pagamento do governo federal à sua produção, com, obviamente, uma valorização dos produtos agroecológicos, porque a nossa linha é uma linha de que não dá para discutir reforma agrária e produção de alimento sem pensar no meio ambiente. Então, no PAA, hoje, o alimento agroecológico ele tem um valor de 30% a mais do que o alimento tradicional, né? Então, isso é uma forma também de estimular a nossa transição agroecológica dentro dos assentamentos. Wanderlei, tem mais alguma questão aí? Não, está tranquilo. Queria só agradecer a Sabrina. Sabrina, você tem alguma coisa importante, de repente, que você não tenha falado ainda? A gente está indo para os finalmente aqui da nossa conversa. Não, eu acho que a gente tem, eu só queria reforçar isso, né, de que, obviamente, a gente tem, o nosso público, ele, quando elegeu o presidente Lula, a gente cria uma expectativa, não só o público, mas todo mundo no geral, né, cria uma expectativa de que a gente vai voltar da forma como era o governo Lula, lá no segundo governo do Lula, né, em 2008, 2010, quando a gente tinha as políticas públicas, assim, o orçamento do INCRA era 4 vezes o que é hoje, era um orçamento em que você conseguia ter a terra, conseguia ter agroindústria, conseguia ter terra-sol, terra forte, várias políticas do governo federal, e que com a conjuntura que a gente pegou, né, do pós-golpe, isso acabou vindo de uma forma bastante difícil de atender às expectativas, né? Então, as expectativas são da gente voltar a um tempo em que a gente tinha um orçamento considerável, a gente não tinha as malditas emendas PIX, a gente tinha um orçamento considerável no governo federal para executar política pública. Mas eu vejo,
dentro do governo Lula, da gestão do ministro Paulo Teixeira no MDA, do César Aldrich na presidência do INCRA, a gente tem feito um milagre do ponto de vista do que a gente tem feito de política pública, que tem chegado na ponta. Né? Uma boa parte das críticas é a política pública não está chegando na ponta. Está chegando na ponta, a prova disso são as mais de 3 mil famílias regularizadas no estado de São Paulo, 1,5 milhão de crédito ano passado, 28 milhões esse ano. Então, assim, eu acho que dentro do que a gente tem de realidade desse INCRA completamente destruído, o MDA que deixou de existir no governo do pós-golpe, né? Eles extinguiram o MDA e foi recriado agora, a gente realmente tem conseguido avançar muito nas políticas públicas do nosso programa de reforma agrária, né? Especialmente no desenvolvimento dos assentamentos. Do ponto de vista da obtenção de terras, a gente fica na dependência um pouco do judiciário e do orçamento que é definido pelo legislativo hoje. Mas é mais isso, eu estou assim, agradecendo bastante o convite de vocês de estar aqui e me colocar à disposição para sempre que precisar falar sobre o tema da questão agrária, meio ambiente, enfim, o INCRA está aí de portas abertas para poder tratar desses assuntos e ajudar a informar melhor a população sobre o que tem acontecido. Obrigado, Sabrina. Eu acho que foi uma entrevista muito esclarecedora. Agradeço o seu tempo, suas informações e desejo muito boa sorte para você e para a equipe na frente do INCRA e que o governo federal possa liberar mais recursos para a reforma agrária do Estado de São Paulo. Obrigada, gente.